Ordem do Infante Dom Henrique, em Portugal. Ordem do Mérito Aeronáutico e Ordem do Mérito Militar, no Brasil. Angelo Andrea Matarazzo é professor, administrador, diplomata, empresário, radialista e político brasileiro. Dentre outros inúmeros cargos políticos, foi ministro do governo brasileiro e embaixador do Brasil em Roma. O sobrinho neto do lendário Conte Francesco Matarazzo agora é candidato ao Senado da Itália, nas próximas eleições parlamentares de 25 de setembro. Começamos por perguntar: o que o leva à política italiana? Seria a desilusão com a política brasileira? E, enfim, o que o inspira a essa disputa, embaixador? Primeiro, queria cumprimentar todos os leitores da Insieme e a você, Peron, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que tem uma coisa interessante também na minha família, que o irmão do Francesco Matarazzo, que é meu bisavô direto, ele foi senatore a vita na Itália, né? Indicado ao Senado pelo rei Vittorio Emanuele por serviços prestados à pátria durante a Primeira Guerra Mundial, para onde, quando ele foi para lá, voltaram os dois, ele e o irmão, ficaram na Itália durante 2 anos. Mas, respondendo a sua pergunta, o que me inspira a isso, bom, muito é justamente essa história, que é uma história fascinante, né, de uma saga de imigrantes italianos que vieram ao Brasil. Eu tive a oportunidade, foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida, foi quando eu apresentei credenciais de embaixador para o presidente Carlo Ciampi. Você imagine, eu, a 4ª geração de uma família de imigrantes, voltar ao nosso país de origem, representando o Brasil, o país que nos acolheu. E agora eu quero fazer esse caminho contrário. Eu acho que é dar à Itália e aos descendentes de italiano essa experiência que eu adquiri em 25 anos de vida pública brasileira, sabendo de quantas coisas nós podemos fazer no legislativo italiano para atender melhor esses descendentes de italiano, que são 4ª, 5ª, 6ª geração, que estão aqui na América do Sul e que podem ter acesso a tantas coisas importantes que a Itália pode oferecer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, ou seja, existe uma Itália fora da Itália e nós precisamos aproximar esses italianos que estão tão distantes do seu país, do país de origem, da nossa pátria-mãe. Como é que o senhor define o seu papel dentro da comunidade ítalo-brasileira? O senhor já deu algumas ideias das suas ligações, mas especificamente, como é que o senhor define esse papel seu? Sempre foi um papel muito ativo, eu acho, inclusive, de manter, né, vivas essas lembranças aos brasileiros da história dos italianos aqui no Brasil. Eu sempre me senti muito responsável, inclusive, em manter a história que a minha família construiu, de manter um bom nome, de manter nós sempre na indústria, obviamente em escala muito diferente hoje em dia, mas manter o nosso nome ligado à indústria, tanto na Fiesp, onde sou diretor, na Fundação Bienal, fundada pelo Titilo Matarazzo, até hoje sou do conselho e sempre muito ativo, na Câmara Italiana de Comércio, enfim, em todas as iniciativas, né, que existem no Colégio Dante Alighieri, prestigiando também o Eugênio Montale, enfim, em tudo aquilo que nós podemos estar presentes na comunidade e ajudar, a gente obviamente faz. Aliás, isso é uma tradição da história da minha família. Aqui e na Itália, porque, por exemplo, não há nenhum ano que eu vá para a Itália que acabe não passando por Castellabate. Sempre que a gente vai, acabamos de lá. Aliás, também me emocionou muito quando eu fui, quando embaixador, estive em Castellabate e fizeram praticamente um feriado para receber o embaixador do Brasil, Nano Viale, senador Andrea Matarazzo, na nossa cidade, né? Então, todas essas coisas. E acho também que eu tenho uma experiência, um conhecimento grande que hoje me permite sugerir coisas que beneficiem a nossa comunidade e beneficiem os 2 países. Me sinto um papel muito proativo,
com a comunidade italiana. Embaixador, nos permite aí entrar num campo um pouco político. O senhor já tentou, anunciou, inclusive, chegou-se a anunciar a sua candidatura na eleição passada, mas teve aquele impedimento por causa dos 5 anos de afastamento, que na última hora mudaram a lei italiana. O senhor sempre foi filiado ao PSDB, ao PSD no Brasil, partidos assim tidos como centro-direita. Agora se inscreveu no PSI, Partido Socialista Italiano, numa chapa ou coligação aí com o Fábio Porta, do PD, o Partido Democrático Italiano, de centro-esquerda, que apoia o PT aqui no Brasil. Essa também é a sua posição? A minha posição é a mesma posição de sempre. Lembrando que eu sempre fui, durante 30 anos, filiado à social-democracia, ao PSDB. Posição, vamos dizer, de pensamento que eu tenho até hoje. O PSD é um partido da social-democracia. Não, eu não estou tratando aqui de apoios a nenhuma candidatura aqui no Brasil. Eu, no momento, estou fazendo uma eleição para o parlamento italiano. E acho que o grande problema é esse, é querer misturar as coisas. Nós não ajudamos a comunidade. Eu acho que eu quero justamente poder transmitir e transferir essa minha experiência de equilíbrio, de conhecimento, de diálogo e de democracia para o meu mandato. Então, eu encontrei na coligação do PD a coligação mais próxima do meu pensamento, mais próxima do pensamento democrático. Embora eu nunca tive problema quando eu fui embaixador, o presidente era o presidente Ciampi, o primeiro-ministro era o Silvio Berlusconi, nunca tive problema, porque acho também diferente isso, né, na Europa, onde a esquerda e a direita acabam tendo um diálogo sempre muito pró-país. Obviamente tem suas divergências, mas eu acho que a gente tem que procurar manter longe do radicalismo que a política se transformou hoje, porque isso não está somando benefício para ninguém. Ainda nesse campo político, observo que teria sido o ex-deputado e ex-senador Fausto Longo seu padrinho na sua filiação ao PSI. Longo é duramente criticado na sua ausência no parlamento, quando houve a sua filiação, inclusive houve reação nas redes sociais em função disso. Ele ensaiou, inclusive, concomitantemente uma candidatura também no Brasil, e por isso foi acremente criticado naquele programa televisivo italiano Le Iene. Como é que o senhor vê esse comportamento no bojo de uma análise da atividade de nossos representantes no parlamento italiano desde 2006 até aqui, quando começou essas eleições no exterior? Não, eu vejo... não, eu acho que você tem você tem alguns problemas. Claro que o parlamento, tanto para quem não é italiano e para quem não tem família na Itália, que não é o meu caso, muitas vezes você ficar presente o tempo todo lá é mais complexo. Para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu posso morar lá como já morei. Aliás, o que me daria enorme prazer. Então, não tenho esse problema. Eu sempre vou pelo exemplo do que eu fui na vida política aqui, extremamente presente, extremamente ético em tudo. Acho que a representação do Brasil, as representações estrangeiras no parlamento pecaram muito, principalmente as argentinas, infelizmente. A representação, esse escândalo que aconteceu com um senador ou pretenso senador argentino, que acabou tendo a sua eleição cassada por ter fraudado votos ou por ter imprimido votos lá, pega muito mal. Eu acho que isso desmoraliza as candidaturas no exterior, né? Eu acho que nós temos que, justamente, eu resolvi participar junto com o Fábio Porta dessa eleição, por sermos dois, a pedido do Fausto Longo, inclusive, justamente por sermos dois nomes que têm larga experiência na área pública e seriedade. Nunca tivemos envolvidos em nenhum problema desse tipo. Acho que isso é uma coisa importante
de se levar em conta para dar exemplo, né, Peron? Mostrar para os italianos que nós temos uma representação, quer dizer, que os italianos all'estero podem ser representados à altura daqueles, do que eles esperam. E eu vou te dizer, o Fausto Longo tem uma reputação seríssima aqui no Brasil. É um homem de grandes qualidades, aliás, políticas e pessoais, né? Tanto na Fiesp como na vida partidária dele. Então, às vezes, como eu disse, não poder estar presente, quem sabe, por alguns problemas, inclusive, muitas vezes, problemas de saúde que não permitiram que ele fizesse tudo aquilo que ele gostaria. Coisa que ele compensou neste segundo mandato, né? Inclusive estando lá e com projetos interessantes e com um papel muito interessante nas costuras que valessem a pena para o país. Como eu disse, o PSI e o PD fizeram uma coligação que aproximam o centro muito permanentemente e do diálogo e da democracia. Por isso que eu estou neste campo no momento. Embaixador, a sua candidatura não surge aí do associativismo, que tem sido um pouco tradicional desde que se iniciou com a eleição direta por correspondência no exterior dos italianos. E nem também dos órgãos políticos da comunidade italiana, como o Comites e CGIE. Não temos, portanto, informações sobre suas posições sobre essas questões políticas italianas mais comuns dentro da comunidade, a questão dos serviços consulares, a questão das filas da cidadania e etc. e tal. Mas é por isso que nós temos a campanha. E eu quero ter oportunidade de dizer falar exatamente sobre esse ponto, se eu puder, nesse momento, Peron. É muito fácil. Exatamente nesse sentido, embaixador, para que o público leitor e eleitor possa ter a ideia de suas posições a respeito. Não, é muito claro, até porque, como cidadão italiano, sou usuário do consulado e muita gente me procura permanentemente com relação a essa questão de cidadania. Mas lembra, eu fui embaixador do Brasil na Itália. Você tem um problema que não adianta ficar criticando os consulados pela América do Sul. Nós precisamos fazer ajustes na legislação e conversar com a Farnesina para mostrar. E esse eu acho que é um pecado que acontece fazendo, não dos atuais mandatários, mas acontece muito. É que o país de origem, às vezes, não tem ideia da quantidade, por exemplo, não tem ideia do volume de gente que tem em São Paulo hoje em busca da cidadania. Não dá para você ter ideia. Então você fala, não, mas tem 3 milhões de pessoas, mas você não consegue visualizar isso chegando num consulado em Buenos Aires, aqui ou em qualquer lugar. Eu me lembro porque eu tinha problemas na embaixada muitas vezes, ou no consulado lá, e eu não conseguia mudar, mas não conseguia mudar, não porque eu não quisesse, porque a legislação não me permitia. Então, acho que esse é o papel do deputado, do senador, é procurar não só ajustar a legislação para permitir que os consulados tenham uma autonomia maior para algumas coisas, desde terceirização de alguns serviços, contratação de pessoas, etc., especificamente para essa. A grande demanda, mais do que qualquer coisa, é a questão da cidadania. Depois vem os passaportes. E depois tem que lembrar, todos esses que são cidadãos e têm passaportes, também são um cliente a mais agora dos consulados, com assuntos relativos à sua cidadania, que ele vai querer saber, e a renovação de passaporte, fazer passaporte para filhos, etc. Então, essa mudança, ou seja, o advento da legislação juris sanguinis e de dar a cidadania formalmente, e que foi maravilhosa, né? Trabalho, aliás, de muita gente, meus tios, me lembro, meus tios-avós trabalhando nesse sentido há muitos anos. Isso gerou uma carga de trabalho a todos os consulados e embaixadas sem a respectiva mudança na legislação e na estrutura desses consulados.
Então, isso me lembra, acontecia muito na embaixada. Por mais que o embaixador ou que o cônsul queira fazer, ele não consegue, porque ele está amarrado em função da legislação. Então, tem que trabalhar na legislação, no parlamento, mostrando isso na Comissão de Relações Exteriores, ao ministro da Farnesida, enfim, há uma série de coisas que é preciso dar condições para esses consulados e para os cônsulos fazerem os trabalhos deles. Você, Peron, deve ter mais ou menos a minha idade, deve ser usuário dos serviços consulares. Você lembra que antes dessa coisa da cidadania, todo mundo ia nos consulados, tinha eventos, hoje é permanentemente lotado, ou seja, ele está quase full-time em cima desse trabalho, que, obviamente, demonstra que é preciso uma estrutura específica para isso. Nós temos, quantos? 50 milhões de italianos fora da Itália? Todos vão demandar alguma coisa agora, né, na medida que vão se tornando cidadãos oficialmente italianos. Então, a minha posição é muito clara, tem que trabalhar para melhorar, mas não adianta criticar os cônsules só, não. Ok, é exatamente nesse sentido que faço a seguinte pergunta, embaixador. O senhor é descendente dos mais ilustres imigrantes italianos aqui no Brasil, né? O que o senhor diz sobre esse histórico obstrucionismo consular, porque não se trata somente de falta de estrutura. Agora, com a tese da avocatura dello Stato italiano, aí, em respeito ao ius sanguinis, ficou mais ou menos claro que existe uma faixa do governo, da estrutura governamental italiana, que acha que somos demais, que o número é muito grande. E, inclusive, isso acabou indo desaguar na justiça, né? Nós estamos aí aguardando a célebre decisão do julgamento do século, como se diz, né? Esperando sobre essa questão da grande naturalização brasileira, tal, né? Como é que o senhor como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, essa dicotomia. De um lado, como diz o próprio Fábio Porta, que faz dupla na sua candidatura, diz que nós somos o petróleo que a Itália não tem, mas, ao mesmo tempo, o governo tem essa tese que procura diminuir esse número. Veja, Peron, interessante isso que você está falando, e a discussão é muito interessante. Eu me lembro, quando eu era embaixador, os italianos não tinham a mais vaga ideia do que era o Brasil, e os brasileiros, eu sei, não têm ideia do que é a Itália. Conhecem tudo muito superficialmente em cima dos seus chavões. E eu, conversando uma vez com o ministro Tremaglia, Mirko Tremaglia, que era degli Italiani all'estero, organizamos um seminário degli imprenditori italiani all'estero. Ele se interessou muito porque eu comecei a mostrar para ele. Falei, ministro, veja o seguinte, a valorização disso. Tudo bem, tem história, o senhor conhece. Mas, por exemplo, o senhor sabia que o maior produtor de laranja e suco de laranja do mundo se chama, na época, José Cutrali, filho de um imigrante siciliano que chegou no Brasil? O senhor sabia que o maior produtor de soja do mundo são os irmãos Blairo Maggi, os irmãos Maggi, que são netos de um imigrante italiano que chegou lá como camponês? Ou que o maior produtor de açúcar e álcool do mundo chama-se Rubens Ometo, também neto do senhor Armínio, do velho Ometo, que nasceu na Itália e foi para o Brasil substituir praticamente mão de obra escrava. Então, essa Itália, poderosíssima fora da Itália, eu diria quase uma reprodução do Império Romano. O que cabe a nós, Peron, é justamente isso, mostrar à Itália que nós somos valorosos, com uma representação no parlamento que some para eles, que eles percebam que há um valor intrínseco nisso, com gente que tem conhecimento e espírito público, que está só interessado na questão pública, de mostrar e de valorizar a comunidade italiana para dentro da Itália, agregar valor à Itália pela comunidade italiana que ela tem. Isso de um lado. Do outro lado, os italianos do Brasil, da Argentina, do Uruguai, Venezuela, Colômbia, Bolívia, têm que mostrar o seu peso e a sua importância, votando. Porque quando o governo italiano vê que esses italianos, que se dizem italianos, eles abrem mão de sua cidadania e só 30% deles votam quando chamados às urnas para votar assuntos que são de interesse da Itália, não.
esse é o lado da nossa responsabilidade. Nós, cidadãos italianos, não podemos descartar a nossa cidadania, perder a cidadania, abrir mão da cidadania. Nós temos que votar, nós temos que exercer a cidadania para mostrar para o governo italiano que nós somos algo que soma muito para eles, inclusive em todas as questões relevantes. Podemos dar opinião também além de, obviamente, dessa integração econômica que pode ser muito maior, e nós podemos abrir muito mais oportunidades para esses italianos que estão longe terem mais acesso às oportunidades que hoje estão na Itália e na Europa e vice-versa. O senhor tocou bem ali, já disse o que o senhor repete, inclusive uns termos e umas ideias que o senhor recentemente falou para a agência italiana ANSA, né? E é quase lugar comum ouvir-se dizer na Itália que, aliás, ouvir-se dizer que os italianos da Itália não conhecem a outra Itália que está aqui fora, né? O senhor disse que a ANSA, que o parlamento tem um papel fundamental nessa questão. Como é que o senhor pretende operar nessa área se eleito for? Da forma como fiz quando embaixador, aproveitando todos os contatos que eu tenho, aproveitando todas as aberturas que a política te dá e que o cargo de senador te dá, para mostrar para os italianos, levando empresários brasileiros, levando livros brasileiros, filmes brasileiros, documentários brasileiros, e vice-versa. Acho que é muito importante mostrar a real Itália também para os brasileiros, porque tem uma sinergia muito grande. Você vê o seguinte, Peron, a Itália é um país muito mais maduro no sentido de idade média muito mais alta que o Brasil. O Brasil é um país ainda jovem, a caminho da maturidade. Mas, olha, a Itália precisa de mão de obra dos jovens criativos, e nós temos aqui isso de sobra. Nós precisamos fazer essa ligação, também com legislação para facilitar os trâmites, etc., tanto da informação, de um lado para o outro, como do acesso a essas oportunidades pelos jovens brasileiros e até pelas pessoas mais velhas italianas, até porque a gente sabe que a Itália, aliás, coisa que eu diria, copiaria muito do que tem de legislação italiana para pessoas mais velhas, para ter chamada terceira idade aqui, levaria ao parlamento brasileiro para que eles copiassem, porque nós vamos precisar dessa legislação. O Brasil é um país que também está envelhecendo. Então, vamos aproveitar a experiência da Itália, que já passou por esse amadurecimento, já fez sua legislação, e trazê-la para cá. Então, acho que o papel é esse, é você usar os seus contatos. Como eu disse, como eu tenho família presente lá a vida inteira, quando eu estou em Roma, para mim é como se eu estivesse aqui, não me muda muito. Claro que só muda o cenário, né? Que aquela beleza de Roma é incomparável. Por outro lado, eu sempre falo, essa agitação e a paixão que eu tenho por São Paulo também é quase insubstituível. Mas, eu digo, é você usando os seus contatos, usando as pessoas, transitando, falando. Aliás, parlare nel parlamento, que é uma coisa que está lá para isso, né? E fazer ecoar tudo isso que a gente sabe, né? Transmitir tanto para esses descendentes. Nós temos que fazer, Peron, isso me entusiasma, é entusiasmar esses descendentes de italianos com relação à Itália. Porque aqui é um país maravilhoso, cheio de oportunidade, é porta de entrada da Europa, né? E, ao mesmo tempo, mostrar para os italianos como é entusiasmante você vir para cá e poder aproveitar esse contingente imenso de gente preparada, com experiências diferentes, sofridas, que vieram para cá, construíram uma vida em cima de muito trabalho duro, né? Cá entre nós, Peron, você conhece alguém que veio para o Brasil naquela época em busca de qualidade de vida? Não. Todo mundo veio para cá em busca de construir a vida, porque tiveram que fugir do sofrimento. E sofreram muito aqui. Então, é gente forjada no trabalho e na dureza. Isso vale a pena os italianos conhecerem mais de perto para se orgulharem muito desse contingente que eles têm. O senhor fala em amor à Itália, né? Eu digo isso também, deixa eu só concluindo, até porque eu vejo como é similar
eu tenho muitos primos na Argentina, né? A família Matarazzo lá é grande, tem os fideus Matarazzo, tudo, e sempre estiveram também ligados à indústria lá. E eu vejo como é similar também os que foram para lá, como trabalharam, batalharam e construíram, junto com os daqui, mas continuaram sempre com esse espírito muito italiano. A minha madrinha era Maria Matarazzo, filha do Bilé, do Costabile Matarazzo, de Buenos Aires, que ela casou com o Costabile Matarazzo, irmão do meu avô, primo dela até. Então, eu tinha muito esse eixo, Brasil, Buenos Aires, São Paulo, eles tinham fazenda na Argentina, então convivi muito com os meus primos e eu vejo como são parecidos todos nessa coisa da italianidade, de se sentirem italianos. Meus primos peruanos também, filhos e netos e bisnetos agora da minha tia Maria Angélica, que foram para o Peru, ela se casou com um peruano e vivem lá. Também tem essa italianidade no sangue, nós precisamos mostrar isso para os italianos de lá, que eles realmente têm um tesouro lá, e os italianos que estão por aqui têm um tesouro na Itália, que eles têm que conhecer mais de perto. O senhor já deve ter isso bem presente, que esse amor à Itália, que a comunidade ítalo-brasileira tem, que é a maior comunidade itálica no mundo, ela é quase de graça, né, essa questão, né? O pessoal, no entanto, veja bem, o pessoal procura a Itália e chega a ser criminalizado, como fomos na busca das raízes, do reconhecimento da cidadania, etc. e tal. Criou-se essa questão, inclusive com o próprio Ministério do Interior, pedindo para as prefeituras sobrestar os pedidos, etc. e tal. O senhor falou para a ANZA, volto de novo àquela questão, que a América do Sul poderia levar vantagens para a Itália. Talvez aí esteja o começo de um novo tipo de relacionamento. Diante dessa dicotomia, criminalização de um lado e essa vontade de, eventualmente, mostrar para a Itália o que a América do Sul poderia ajudar para a Itália, num país que demograficamente é decrescente, o senhor já falou sobre isso, como é que isso poderia ser operacionalizado? Como é que poderíamos desatar esse nó, embaixador? Não, acho que o nó, veja, porque essa questão da cidadania, a questão legal da cidadania, é um assunto muito delicado. Quando você pede a cidadania brasileira, que também é assim. Então, de repente, começa uma série de despachantes lá na Itália quererem dar uma volta para facilitar as coisas, é muito ruim. Porque, obviamente, a cada vez que você reconhece um cidadão, ele passa a ter deveres, mas também passa a ter uma série de direitos. Então, eles têm que ser rígidos nisso. Mas eu acho que nós temos que como é que a gente pode fazer isso? Dando exemplo, é o que eu falo, a começar pelo parlamento. Você ter representações muito qualificadas lá, que orgulhem os italianos, que eles vejam e falam, opa, deixa eu conhecer esse país onde esses caras foram formados, onde eles cresceram, onde eles nasceram, América do Sul. Poxa, você tem coisas... Hoje, você vê, só se fala da Argentina, dos problemas que ela tem. Mas e todo o passado e toda a história, a qualidade da terra, dos italianos que estão lá? Poxa, eles são heróicos também. Nós temos que permanentemente falar, ou seja, fazer sempre o contraponto às notícias ruins que acontecem. Isso, quando você é embaixador, foi meu caso, era um pouco a mesma coisa. Tinha problemas no Brasil, mas você tinha que permanentemente mostrar positivo. E acho que, outro lado, Perum, nós temos que dar o exemplo, brasileiros, ítalo-brasileiros, ítalo-uruguaios, ítalo-argentinos, todos, votando. Nós temos que votar, mostrar interesse nisso. Porque, senão, o que fica parecendo? Que você só está atrás daquilo que o Estado pode te oferecer, mas você não quer contribuir com nada, nem com o seu voto. Poxa, não pode. É uma via de duas mãos. Você tem deveres e obrigações para você receber os seus direitos, né? Então, é uma via de direitos e obrigações. Eu acho que nós temos que cumprir a nossa parte, que é votar, né? Dar a batalha pela Itália, e aí sim a gente consegue cobrar. Então, reponha o seu representante lá e aí cobre os seus direitos dele.
Acho que isso é assim que a gente consegue aproximar mais a sociedade. Eu insisto ainda numa questão, antes de irmos para a sua campanha. Eu insisto numa questão da cidadania. O senhor falou que não é só buscar direitos, mas tem deveres também. Só o passaporte, também não. Exato. Não é isso. Exato. Mas acontece o seguinte, a legislação italiana está aí agora, com esse debate que está, inclusive, na justiça, está claro, quer dizer, a jurisprudência italiana afirmou-se nesse sentido, e esperamos que a Corte, inclusive, reafirme isso, a Suprema Corte, de que nós temos, na verdade, no Brasil, fala-se em 30 milhões, 35 milhões de ítalo-brasileiros, são 35 milhões de italianos, pois a lei italiana diz o seguinte, você nasce italiano, você já é italiano, na verdade, entende? Juiz sanguinis, e por isso lutarei até o fim, obviamente. Exato, é sobre isso que eu queria lhe perguntar. Está no parlamento? Não, minha posição é claríssima. Está no parlamento essas propostas de mudança, de alteração, de colocar uses isso não tem que mudar. Eu vou te dizer, eu sou tão contrário a isso que quando eu fui designado embaixador pelo presidente Fernando Henrique, tinha sabatina no Senado, né? Uhum. E um dos senadores queria que eu abrisse mão da cidadania italiana. Me lembro disso. Eu falei que absolutamente preferia não ser embaixador, porque eu nasci italiano, independente de onde eu nasci. E, portanto, a minha posição já ficou clara muitíssimo bem lá. É de defesa absoluta que eu falo. Os interesses da Itália estão acima, inclusive, dos nossos interesses. É assim que a gente deve agir. Embaixadores, sem limite geracional, é isso? O senhor pensa assim? Sem limite geracional, mas dentro da regra estabelecida. Não pode ficar dando jeitinho, casuísmos, né? Quais são os grandes nós que tem no relacionamento Brasil-Itália? Se for embaixador, tem uma visão bem diferente e bem mais privilegiada sobre esse relacionamento histórico. É um relacionamento comercialmente pequeno, que eu acho que por falta dessa interlocução, por falta de conhecimento, e obviamente você tem a questão de distâncias, mas eu acho que tem muitas coisas interessantes que, se você simplificar um pouco, mas principalmente informar, você consegue aproximar. Por exemplo, as pequenas e médias indústrias brasileiras das pequenas e médias indústrias italianas. Tem uma similaridade muito, muito grande, né? Que eu acho que isso você pode, ajustando legislação, copiando legislações daqui, por exemplo, do MEI, que é uma legislação interessante, que é do microempreendedor individual, da parte de tributação. Ao mesmo tempo, você tem hoje oportunidades muito grandes, por exemplo, no agronegócio, que o agronegócio brasileiro é um modelo. Por outro lado, a agricultura orgânica também. Você tem muitos exemplos que você pode trazer e levar, e que eu vejo que a questão da informação é um dos grandes gargalos. E, obviamente, você fazer também aí legislações mais bilaterais, vamos dizer assim, para facilitar o conhecimento e a integração entre as pessoas e entre as entidades, principalmente, que são muito poderosas. Mas essa coisa da micro e pequena empresa, eu acho que tem legislações que podem ser compatibilizadas. Acho importantíssimo nessa área de criação. O Brasil tem um potencial de criação de gente, jovens, criativos, enorme nessa área de tecnologia, que você tem empresas gigantescas na Itália, como a Engineering ou a própria Almaviva e outras, que você pode também abrir portas para os projetos dos brasileiros lá, né, para a criatividade deles lá. Eu acho que isso você tem. Você lembra que quando o Brasil precisava de mão de obra e não tinha, no começo do século XX, fizeram-se empresas, né, de recrutamento de italianos lá. Eu acho que nós podemos fazer um pouco isso, fazer um centro de esclarecimento do Brasil para eles, para os italianos, mostrar os potenciais que nós temos para que eles possam vir buscar aqui, saberem aqui, né? Abrir essas portas e informar. E, ao mesmo tempo, dar esse canal de comunicação para os jovens daqui mostrarem o trabalho que eles fazem, o potencial que eles têm.
Há muita coisa para fazer, porque é o que eu digo, é quase como você integrar um estado ao outro. No fundo, é isso que você tem que fazer. Não, na área cultural nem se fala, né, o Peron, 70% do patrimônio cultural do mundo está na Itália. Então, isso nós sabemos, mas nós temos que dar acesso. Nós podemos trazer exposições para cá, deslumbrantes, maravilhosas, isso eu vi quando estava e tentei trazer. Mas, e hoje já também com a tecnologia, você pode trazer essas exposições de imersão. Você imagina você fazer uma imersão no Palazzo Colonna e fazer aqui num lugar interessante, mostrar o que era um palácio de 1300 que está lá até hoje, do Palazzo Ruspoli, aqueles jardins. Então, você pode, isso com tecnologia, você quase consegue transportar para cá os museus, os acervos. Mas tem um outro aspecto. Você imagine levar para lá para esclarecer direito o que é a cultura brasileira, o que nós temos de cultura brasileira, porque a gente sabe, você vai no Armoro, em Roma, até hoje falam no Chico Buarque, no Toquinho, adoro. Você encontra em qualquer loja pela Itália inteira, tem Bebel Gilberto cantando. Mas o que eu quero dizer é você levar para lá também isso. Né? Mas levar para lá e para a Itália é mais importante. Eu me lembro que chamou muito a atenção. Chamava a atenção. Eu fui num programa da Paula Saluzzi, em Roma, e falar da questão dos nossos pracinhas. Mas, ao mesmo tempo, eles me perguntavam, negócio dos índios. Então, eu comecei a mostrar para eles que não é como acham. Então, que os índios, eu mostrei para eles o que era o Brasil. Você vai para São Sebastião, tinha os índios guaranis lá. Você sobe para cima de São Sebastião, 70 quilômetros, vai para São Bernardo, São José dos Campos, todos os jatos que a Alitalia usava na época, 2002, 2003, eram construídos em São Bernardo do Campo, pelo Brasil, e em São José dos Campos, pelo Brasil, pela Embraer. Então, tem esse Brasil que eles não conhecem, mas que você pode fazer isso através de exposições, através de seminários. A própria selva amazônica, você não consegue levar ela para lá. Poxa, mas você consegue também, através de tecnologia, por que não fazer uma grande imersão na técnica, como foi feita de Van Gogh aqui, com imagens, sons, cheiros e temperatura da selva amazônica em algum lugar. Para dar essa noção, o intercâmbio cultural assim, não tem limite. Você pode criar cursos da Bocconi por EAD aqui no Brasil, pode levar cursos da faculdade ou cursos abertos às faculdades de medicina do Brasil, do Einstein e outras, que você pode mostrar lá ou fazer lá. Então, hoje não tem muito limite, porque a tecnologia te permitiu esse acesso absolutamente infinito, né, às coisas. A nossa música, levar para lá, isso é uma coisa facilmente transportável. Eu me lembro, fiz quantos concertos, fiz do Marcelo Bratti, na própria embaixada, na Academia de Santa Cecília, levei uma exposição, uma coisa que os italianos não conheciam. Por exemplo, o Giancarlo Gasperini, o grande arquiteto Giancarlo Gasperini, um dos maiores arquitetos do Brasil, que é italiano. Italiano, aliás, que falava um português horrível, mais italiano que nascido na Eritreia, se não me engano. Fez uma exposição, foram 25 mil pessoas, Peron, na exposição dele. Né, que projetos deslumbrantes que ele tem na Argentina, no Brasil, enfim, na América do Sul toda, e em Tóquio também, se não me engano, uma das estações de Tóquio. Então, você tem... e depois você mostrar a Itália que tem em Brasil, você vê, por exemplo, ontem alguém me falou, precisa ir lá no Didio, falar com o dono italiano. Eu falei, não, o dono da cantina Didio, que é a mais antiga do Brasil, é português. Aliás, presta atenção, você vai na cantina Didio, você ouve uma ópera linda em italiano, você ouve o cantor, o tenor é japonês, o que mostra muito São Paulo, né? Mostra muito São Paulo. Mas você vai para o Teatro Municipal, puxa, o arquiteto italiano, né? Você anda no Anhangabaú, tem uma escultura de Giuseppe Verdi, o edifício Matarazzo, Marcello Piacentini. Então, o edifício simbólico da IBM na 23 de maio, ou a Galeria Metrópole, Giancarlo Gasperini, italiano. E assim você tem tudo. Um dos grandes decoradores que fez época no Brasil foi o Germano Mariucci, italianíssimo. Né? Então,
tudo isso, essa coisa cultural, ela já é simbiótica, né? É só a gente turbinar isso, que eu acho que dá para fazer. É isso que me entusiasma. Cada vez que eu converso, por exemplo, essa conversa conosco aqui, dá um prazer enorme, porque você vai criando coisas, né? O design, por exemplo, os italianos, eu tenho certeza, eles não têm ideia das instalações que o IED tem aqui em São Paulo, lá em Genópolis, o máximo que é aquela escola, né? Então, o Instituto Europeu de Design que já está aqui, que então nós temos muito disso para fazer, né? O turismo, eu acho que é uma coisa que nós temos que estimular, mas aí sim, mostrar o real Brasil para os italianos, porque isso eles não conhecem. Eu me lembro, me chocava muito quando eu era embaixador, tinha um voo, dois por semana para São Paulo direto, e para Fortaleza tinha quase que voo para Natal, voo diário de turismo sexual. Tenha paciência. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, né? Então, mas nós temos, para mostrar, para trazer o italiano para o turismo no Brasil, ele tem que sentir que ele vai para Trancoso, ele fica num hotel igualzinho, ele fica em qualquer praia de Miami ou do Caribe, de alta qualidade, porque ele não sabe isso. Que ele vem para Salvador, o aeroporto é um aeroporto internacional espetacular e que vai chegar no hotel que ele quiser também em Salvador, né? Tem hotéis de alta qualidade, a infraestrutura. Nós temos que mostrar a nossa infraestrutura, que o europeu, o americano, não conhece bem. Eu tinha sócios italianos e tinha sócios americanos. Eu me lembro, era sempre difícil trazer para cá executivo, que tinham medo, mas medo pelo desconhecido. Claro que hoje também tem que ter medo, não vamos ser ufanistas, você tem muitos problemas sendo resolvidos aqui, mas é um país desenvolvido, com uma infraestrutura perfeita para você se instalar e para você fazer, trabalhar e fazer suas coisas. Gastronomia, ciência, o Fábio Porta fala sempre numa revolução cultural. O senhor também, embaixador de esposa? Eu acho que na cultura, na ciência, por exemplo, será que os italianos sabem, por exemplo, que o Silvano Raia, que fez o primeiro transplante de fígado, um dos primeiros do mundo, aqui é italiano? Não devem saber, né? Ou não. Então, tem muita coisa também e tem esse intercâmbio da ciência que tem coisas extraordinárias. Se você vê, por exemplo, uma coisa que eu voltando para a cultura, a língua seria muito importante nós difundirmos no Brasil, porque como italiano só se fala na Itália, poucos aprendem o italiano. Aqui, os consulados fazem esse trabalho, mas nós podemos ampliar mais isso, treinando mais professores, numa cooperação com o próprio governo brasileiro, desde que você aí abre oportunidade para os professores lá, os alunos passam a ter entrada lá direta, se tiverem... É infinito, nós podemos ficar falando aqui 15 horas seguidas que eu vou ter ideias e tem assunto para a gente tratar, porque trata-se no fundo, de você fazer a ponte legal, e por isso o parlamento, a ponte legal entre os dois países, fazer a compatibilização da legislação. E aqui tem experiência para isso, porque já fizemos parte do Mercosul, fizemos essa parte. E a Itália tem muita experiência, porque fez essa parte de compatibilização de legislação na União Europeia. Então, é uma coisa que tem que dar os passos, né? Tem que ter entusiasmo. Né? A vida pública é isso, entusiasmo. Você está sempre procurando, caminhando, se esforçando, empenhando. João, poderíamos nos alongar muito nesses... Adoraria, Peron. Conversa com você é sempre muito boa. Eu deixo ali livre a palavra para o senhor, olho no olho, como é que o senhor vai falar com o seu eleitor, enfim, pôr a sua campanha na rua. Olha, Peron, minha campanha na rua é isso, quer dizer, eu me apresentei com esse objetivo, por ser italiano, por ter uma experiência larga na área pública, por ter sido embaixador e ter visto de perto quanta coisa nós podemos fazer para os italianos que estão na América do Sul. Né? Essa coligação com o Fábio Porta tem um objetivo grande, você tem procurar unificar os italianos para transmitir essa sensação de unidade, inclusive na América do Sul, né? De buscar os meus
primos argentinos, os concidadãos italianos, argentinos, uruguaios, venezuelanos, e para mostrar à Itália que nós podemos ter no parlamento uma representação sólida, uma representação com espírito público e sênior, com qualificação para poder lutar e mostrar o peso e a importância que os sul-americanos têm para a Itália. E, ao mesmo tempo, abrir as portas da Itália para esse enorme contingente de italianos que moram fora da Itália, moram aqui no meu continente, na América do Sul. Isso é um aspecto importante. E pedir para os nossos concidadãos todos, vamos fazer valer vamos cumprir a nossa obrigação, né? Não abra mão da cidadania, não desperdice a cidadania. Vote para você poder exigir os seus direitos. E para nós mostrarmos à Itália o quantos nós somos. É importantíssimo isso. Quantos italianos nós somos? Aqui no Brasil, nós temos muita gente, e já com cidadania, mas só apenas 100 e poucos mil votaram na última, 300 mil podem votar, e só 100 e poucos mil votaram. Não, vamos votar. Argentinos, brasileiros, vamos mostrar o tamanho do contingente italiano aqui, os uruguaios. Então, não perca a sua cidadania, não. Exerça a cidadania, para isso que ela existe. E vamos conhecer esse maravilhoso continente e país que é a Itália, com todos os seus braços, né, nos continentes, inclusive nesse que nós estamos. Um pouco é isso. Levar uma representação unificada de alto nível que pense no continente de forma séria, com o objetivo de assegurar direitos e deveres para os italianos e para a Itália. Pero um mecanismo é complexo, a gente sabe bem disso, até porque o voto vem pelo correio, o nosso correio é complicado, eu mesmo agora estou tendo que mandar umas coisas para a Itália, até por DHL, não consigo, porque tem greve aqui no Brasil, na Receita, se não me engano, então não sabem se sai ou não sai. Bom, mas o voto vem pelo voto, você vai receber a cédula para votar para deputado, a cédula para votar para o senador. Então, para o senador, você escreve lá Andrea Matarazzo ou Matarazzo e assinala PD. E na cédula de deputado, você assinala Fábio Porta e escreve Fábio Porta e assinala também PD. Fecha o envelope, coloca no correio. Isso tem que acontecer entre 8 de setembro, provavelmente, até dia 16 de setembro. Então, tem aí 8, 9 dias para votar, que é tempo suficiente, né, para a gente pegar o voto, preencher, colocar no correio. Meu apelo é esse: vote, né? Não abra mão da cidadania, não. Exerça a cidadania. Vote Andrea Matarazzo para o Senado, vota Fábio Porta para a Câmara dos Deputados. Você vai ser muito bem representado. Veja a minha história. Você vai poder entrar na minha página do Instagram, minha página do Facebook, né, como Andrea Matarazzo. Você vai ver lá a minha história, uma história que começa com meu bisavô e vem até os dias de hoje, de uma família que sempre trabalhou muito, lutou muito, e no meu caso, fui para a área pública 25 anos atrás, me orgulho muito, fui ministro de Estado, fui secretário de Estado, fui secretário de Cultura de São Paulo, fui secretário de subprefeituras e, com muito orgulho, fui vereador de São Paulo, mas principalmente fui embaixador do nosso país em Roma, por um tempo maravilhoso, no governo Fernando Henrique Cardoso, onde eu tive o privilégio de morar na Piazza Navona e conviver com os nossos concidadãos locais, em Roma, ao vivo e a cores.